Bem-vindo à TV Sucesso Venâncio Mondlane. Vamos iniciar com algumas matérias candentes. A mais recente é a exclusão da CAD pelo Conselho Constitucional. Muitos telespectadores, muitos moçambicanos têm estado a se perguntar. E depois da exclusão da CAD na corrida eleitoral pelo Conselho Constitucional, o que é que vai fazer a seguir Venâncio Mondlane? Vai se juntar a um outro partido político, a uma outra coligação? O que é que vai acontecer daqui para frente depois da exclusão da CAD na corrida eleitoral? Perfeito, Orlando. Muito obrigado pela oportunidade. Mas antes de mais, talvez, antes de responder a tua pergunta concreta relativamente aos passos a seguir, talvez eu fazer uma pequena resenha sobre esta questão da exclusão da CAD. É importante que as pessoas saibam que nós estamos perante um sistema eleitoral e temos um sistema também judicial que faz parte do nosso primeiro pilar do manifesto, que é justamente a reforma do Estado e da reforma da governação. Entre outros aspectos, uma das questões que nós levantamos para além de estarmos a propor uma nova Constituição da República para Moçambique, a gente propunha também, em primeiro plano, a despartidarização do próprio Conselho Constitucional. Porque esta composição do Conselho Constitucional de forma partidária, ela resulta de um momento histórico muito concreto, que foi justamente o período dos acordos de paz. Portanto, é uma composição que devia ser transitória, que ela acabou ficando definitiva. Mas a composição do Conselho Constitucional do futuro, que a gente pretende que venha no nosso manifesto, é um Conselho Constitucional totalmente, digamos assim, despido de qualquer composição partidária. Estou a dizer isto por quê? Estou a dizer isto por uma razão muito simples. É o Conselho Constitucional que é a última reserva de análise, de apreciação e de maturidade jurisdicional. Ele não deve ser um órgão político ou politizado. De forma nenhuma. Portanto, e as decisões do Conselho Constitucional que têm tomado exatamente este Conselho Constitucional que nós temos, está mais do que claro de que ele não é propriamente um órgão de análise e de reserva moral do ponto de vista jurisdicional. Estás recordado que em 2023, por exemplo, a Ordem dos Advogados fez um artigo para mim extremamente interessante e que falava de assuntos muito básicos, por exemplo, do acórdão das eleições autárquicas. É que uma das questões fundamentais, elementares em qualquer sentença, porque os acordos do Conselho Constitucional, na verdade, estrito senso, são sentenças. São sentenças. Qualquer sentença, por exemplo, não existe sentença nenhuma na República Popular de Moçambique, em nenhum outro sistema de justiça, que não seja fundamentado, ou melhor, que não esteja, digamos assim, não tenha como fundação a fundamentação das suas decisões. E o acórdão, por exemplo... É uma obrigação legal. Portanto, as sentenças têm que ser justificadas. É de direito, é coisa básica, quer dizer, daquelas questões que a gente diz que é do beabá. Portanto, o acórdão, por exemplo, de 2023 não teve fundamentação, houve apenas decisão. E o próprio Conselho Constitucional entrou em matérias, por exemplo, que não eram da sua competência, entrou em matérias de fato, recordas da questão dos números, ajustou mandatos, ajustou votos, por aí fora, são matérias de fato, não são matérias para serem tratadas pelo Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional trata de matéria jurisdicional, não matéria de fato. Portanto, só para começar, antes de chegarmos a esta exclusão recente. Mesma coisa, o que aconteceu agora? Há questões tão básicas, por exemplo, todo e qualquer tribunal ou qualquer órgão de justiça, quando tu vais tomar uma sentença, uma decisão, tu tens que tomar em função do pedido. Portanto, há um requerente que ele coloca as questões, faz um pedido. O teu pedido deve versar exatamente a matéria pedida, não matéria diversa. Qual é a matéria pedida? A matéria pedida foi a deliberação 82 e não justamente a deliberação 59. Este é o primeiro ponto. Portanto, foi o Conselho Constitucional foi decidir sobre uma matéria diversa daquilo que foi pedido. Ponto número 1. Ponto número 2, o Conselho Constitucional entrou em contradição com uma jurisprudência por ela mesma fixada sobre esse tipo de matérias. O famoso princípio da aquisição sucessiva dos atos eleitorais. Portanto,
Só por estes dois aspectos. Porque, notas porque o Conselho Constitucional aceitou a candidatura de Venâncio Mondlane, suportada pela CAD, portanto ela entrou em... Não. A contradição não é essa, porque são matérias diferentes. A matéria relativamente à minha candidatura como presidente para a presidência da República, esta matéria é tratada com requisitos específicos e é competência, de fato, do Conselho Constitucional. A matéria da CAD chegou ao Conselho Constitucional por via de um contencioso. Portanto, há duas partes que não concordavam, portanto, a CAD não concordou com a decisão tomada pela CNE e recorreu ao Conselho Constitucional. Portanto, quando há um recurso, há um pedido específico, só para tu te lembrares, um dos problemas clássicos que a oposição teve nas eleições passadas era sempre aquela questão que se dizia a diferença ou a dificuldade na definição da causa de pedir e o pedido. Desta vez, o que aconteceu? Houve um pedido expresso, mas a decisão que foi tomada foi fundamentada num diploma que não tem nada a ver com o pedido. Então, isto foi um erro crasso que foi cometido pelo Conselho Constitucional. Outra questão também é esta que eu disse, quer dizer, quando falei da questão desta jurisprudência tratada, é que o Conselho Constitucional determinou, nos seus vários acordos, e fixou uma jurisprudência, é quando nós terminamos uma etapa eleitoral. Uma vez findo o período dos protestos, reclamações, por aí fora, este processo é entendido como um processo fechado, lacrado. Então, quando passamos para a etapa seguinte, torna-se uma situação irreversível. Mesmo que eu venha a descobrir, quando estou, por exemplo, no ato das candidaturas, que há uma irregularidade gravíssima que foi cometida no recenseamento, esta jurisprudência do Conselho Constitucional diz que já está ultrapassado, tal qual aconteceu na altura. Eu, provavelmente era o mandatário, eu que submeti o recurso em relação às eleições, ao recenseamento da província de Gaza. E a questão, digamos, a decisão do Conselho Constitucional foi que não colocava em causa o mérito dos fundamentos apresentados pela RENAM na altura, mas ele dizia que havia uma questão formal, que aquela etapa já tinha sido ultrapassada, aquele processo tinha sido concluído. Então é exatamente a mesma coisa. Em suma, só questão prévia, em suma, esta decisão do Conselho Constitucional não tem nada de jurídico e muito menos de jurisdicional. Portanto, é uma decisão profundamente política, encomendada. Entende que houve complô. E envergonha. Não, claramente. E envergonha uma instância desta natureza. Agora, indo à questão que estavas aqui a colocar, o passo a seguir, eu acho que ficou mais, espero ter sido suficientemente claro, quando cheguei no aeroporto de Mavalane, em linhas gerais, eu disse exatamente aquilo que eu, como Venâncio Mondlane, candidato à presidência da República, queria transmitir às pessoas do que vou fazer a seguir. Vou fazer a seguir. Eu penso que o Conselho Constitucional também, apesar de todos os erros que me fizeram, todas as falhas e todas as injustiças, também me fizeram um grande favor, né? Fizeram-me um favor. Em que sentido? Fizeram-me um grande favor porque, de fato, havia uma grande franja da população moçambicana que achava de que eu tinha que apresentar uma candidatura de uma plataforma que pudesse congregar as várias forças, tanto políticas e não políticas. Então, eu penso que, neste momento, o Conselho Constitucional fez-me o favor de precipitar um bocadinho essa minha situação. Então, agora estou aberto e, justamente, a liderar esta frente ampla, unida, tanto dos partidos... Vai ser um candidato freelancer com vários partidos a suportar? É por aí, a ideia é essa? Freelancer é uma palavra bem engraçadinha sua, mas bom, não vou dizer que é um candidato disponível, eu acho que em melhores condições de poder representar um programa que seja um programa mais inclusivo, um programa mais, digamos que, mais integrador, mais reconciliador. Já tem propostas de alguns partidos políticos? São tantos. São tantos partidos políticos. Ainda hoje estava aí, eu falei ali com a minha equipa do gabinete eleitoral, que era para ver se iam ouvir 2 ou 3 partidos que nos mandaram já cartas para encontros. Vamos ouvir a todos, naturalmente, mas a ideia é transferir os potenciais votos para esses partidos políticos. A ideia é essa? Basicamente, os partidos querem isso. Não? Os partidos querem isso. Querem que eu endosse o meu apoio a eles para ver se conseguem ter maior chance de terem assentos no Parlamento. Mas, logicamente, que os valores que nós defendemos não estão restritos a isso.
isso. Então, nós vamos conversar com todos. Agora, o que vamos fazer é colocar uma série de valores que nós defendemos e se tivermos entendimento nesses valores e tivermos entendimento numa plataforma em que a gente possa manter a nossa integridade, manter aquilo que as pessoas acreditaram em nós, não há problema nenhum de ver-se no futuro como é que a gente avança juntos. Mas, em rigor, a minha candidatura que pretende é um conjunto de objetivos estratégicos para este país que, se estivermos juntos e avançarmos, vamos juntos, não há problema. O MDM já o contactou, porque foi membro do MDM também há anos. Sim, eu não vou dizer o MDM na sua mais alta direção, mas membros séniores do MDM já me falaram. Eu ainda estava na Europa, recebi várias chamadas, várias mensagens do MDM, do Podemos e tantos outros partidos. O que é que implicaria isso para si, caso o MDM quisesse o suportar? Não tem problema nenhum que se o fizessem, como por exemplo já apareceu até um partido publicamente que dizia que para eles o candidato é o Venâncio. Então não tem problema nenhum em suportar-me. A única questão é vermos se esse suporte está condicionado a alguma coisa. Por exemplo, se condicionarem que, Venâncio, nós vamos te suportar, mas você também publicita ou vai fazer campanha a nosso favor, isso já é outra história. Mas endossar, a suportar a minha candidatura neste momento, não há problemas. Eu acho que todos os partidos, incluindo até membros do Partido Frelimo que têm ligado para mim e têm dado esse apoio moral, apesar de não poderem exporem-se publicamente, mas eles têm feito isso. Portanto, não há problema nenhum. Estou aberto para isso, porque a ideia que eu tenho é que nós também nos libertemos um bocadinho do fundamentalismo partidário. Quer dizer, hoje em dia há uma espécie de uma psicose que atingiu muitos de nós, até sem nos apercebermos. Hoje, quando nós falamos de partidos, o partido já não é uma plataforma pela qual nós arranjamos para defender um projeto político, uma plataforma a partir da qual nós podemos comunicar qual é o pensamento que nós temos para o projeto de sociedade que queremos, já não é isso. Hoje os partidos viraram pequenas ilhas, ilhas de exclusão, viraram pequenas ilhas ideológicas, exclusivistas, em que se você se relaciona com um determinado partido, automaticamente você é inimigo do outro. Então há este ambiente que eu acho que é nefasto para uma verdadeira democracia. E exatamente isto que nós temos, aqui temos alguns pontos, quando falamos do manifesto, vamos falar sobre isto, que nós queremos que isto termine. Quer dizer, fazer política, ser do partido X, Y e Z, isso tem que ser encarado como uma coisa natural. Quando eu perguntava o que é que isso implicaria, é porque se o MDM o quisesse suportar, teríamos uma situação de dois galos, porque há dois candidatos a presidente. Numa situação em que, eventualmente, o propusessem para recuar e só continuasse apenas uma candidatura. Está disposto? Está disponível nesse sentido? Não, quer dizer, assim, vou dizer uma coisa. Neste momento, falando de uma forma objetiva, direta, o ideal, aquilo que eu, neste momento, gostaria de representar, é uma ampla frente unida eleitoral para essas eleições de 9 de outubro. É isto que eu tenho pensado, é isto que eu tenho como meu ideal. Agora, logicamente, nós estamos num campo em que temos de estar abertos a ouvir propostas, a dialogar, por isso que não há problema nenhum, nós estamos a conversar com todos aqueles que querem falar connosco. Mas o nosso princípio básico, estou disponível a liderar uma frente ampla para essas eleições, entramos em... Não tem receios que a sua imagem fique desgastada com essa percepção de que anda de partido em partido? Não, pelo contrário, eu acho que neste momento, em relação a essa coisa de andar de partido em partido, eu acho que neste momento sou a pessoa, digamos, mais privilegiada por isso. Isso significa também que eu nunca tive problemas nenhuns de me agarrar de forma fundamentalista a partidos, a fações. A única coisa que ao longo do meu percurso... Mas isso também pode significar alguma indisciplina ideológica. Sim, eu acho que a tem a influenciar muito com esse tipo de teorias, que não são verdadeiras. O que é importante para mim ao longo do meu percurso, mesmo de partido em partido, a única coisa que eu nunca perdi são valores. Portanto, o mais importante para mim, eu estive em Portugal, uma das coisas que me perguntaram, acho que foi o PST, uma das coisas que o presidente do PST me colocou na altura, disse, olha, Venâncio, qual é que é a vossa linha ideológica? Eu disse, ok, tudo bem.
Em termos operativos, eu posso dizer que nós somos mais um partido centrista, mas em termos concretos, eu não estou muito pegado a esta questão da ideologia, tanto mais que nos 3 folhetos que determinam o nosso projeto político, nós substituímos a parte que devia ser da ideologia por a questão dos valores. O que me importa a mim é um conjunto de valores que eu tenho que defender. Se estes valores, em algum momento, forem valores associados à esquerda, alguns vão associá-lo, é por isso que alguns dizem que é muito difícil definir exatamente a linha ideológica do Venâncio, porque alguns posicionamentos parecem da esquerda, outros posicionamentos parecem da direita. É exatamente isso. O que me importa a mim são valores concretos, bem definidos, é que, sobretudo, são valores que exaltam a minha pátria, são valores que estão de acordo com o bem comum, com o património comum. Estes valores, sim. Agora, se falando em esquerda e direita, sim, esteve com o homem do Chega em Portugal. Isto provocou algum alarido, tendo em conta que é um homem que é tido com algumas ideias racistas, anticolonialismo, do ponto de vista de que há uma responsabilidade por parte de Portugal ou das potências colonizadoras. Como é que é? O Chega é para si o partido que efetivamente mais se aproxima assim em Portugal? Não, caríssimo, é assim. Para dar-te um exemplo, nós, em Portugal, eu tive um encontro ao mais alto nível com o PSD, tive um encontro com a Iniciativa Liberal, tive um encontro com o CDS-PP, com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ficamos ainda por marcar, porque estavam indisponíveis o PS, Partido Socialista, vou me encontrar com eles, e o Partido Comunista também já temos um encontro marcado por efeito. Portanto, tu vês, estive na esquerda, estive na direita, estive no centro, portanto não tenho problemas nenhuns. O que eu ia fazer em Portugal é uma coisa muito simples. A nossa coligação fez um ofício para o Parlamento Português. O Parlamento Português, apesar de estar em período de férias, o que fez foi pegar no ofício da CAD e, digamos, recomendar aos partidos que constituem o Parlamento Português para nos receber. Então, eu sou moçambicano, estou em Portugal, que é um Estado soberano. Este Estado soberano tem um Parlamento composto agora, penso que são 9 partidos. Né? O Parlamento mais colorido que Portugal já teve. 9 partidos. E o presidente da Assembleia Portuguesa, ele recomenda que eu fale com os partidos todos que compõem este Parlamento. É uma posição de Estado. Eu tenho que falar com todos eles abertamente. Portanto, não foi uma iniciativa da CAD ir à sede do partido Chega. Não, foi ir ao Parlamento e falar com os partidos que compõem o Parlamento. Por quê? Porque o Venâncio não se revela as ideias do Chega? Porque veja uma coisa, imagina Orlando, que aqui em Moçambique a gente recebe um partido qualquer, vamos lá, por exemplo, Partido Liberal da Alemanha ou qualquer partido que chega aqui e diga que vai fazer uma visita ao Parlamento moçambicano e diga assim, não, eu só posso falar com a Renamo, não vou falar nem com o MDM, nem com a Frelimo porque temos ideologias diferentes. Quer dizer, eu acho que isso seria alvo de crítica generalizada em Moçambique, não é? Se você vem para um Estado e quer visitar um Parlamento, que é o órgão de soberania, você tem que visitar todas as forças que fazem parte. Portanto, eu não fui ao Chega para beber a doutrina do Chega, a ideologia do Chega, nem os valores do Chega. Eu fui para o Chega para 3 objetivos que apresentei os mesmos em todos os partidos. O primeiro objetivo era apresentar qual é que é o nosso projeto de sociedade doméstico aqui para Moçambique. Qual é que era o modelo que nós queríamos apresentar para as novas relações externas, ou a política externa da CAD. Segundo, nós íamos para lá também para abrir uma janela de cooperação com o Parlamento Português, com os partidos que fazem parte do Parlamento Português. E por último, nós também íamos para lá, e isto tem que ficar claro, para apresentar a situação político-eleitoral concreta em que Moçambique estava. E que, sabes, nós nessa altura tínhamos ainda o pendente da questão que estava no Conselho Constitucional. Estes eram os nossos 3 objetivos. E estes objetivos é que nós íamos apresentar a todos os partidos. E não só. Algumas organizações da sociedade civil, não governamentais, também nós fomos colocar essas questões. Tem ou não na manga a ideia de criação de um partido político? Por enquanto não, porque, como deve saber, o meu foco agora é exatamente o processo eleitoral que nós temos. Depois disso, vamos ver. O futuro só Deus sabe.
É verdade que eu faço Mas parte... essa hipótese está na sua cabeça? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Agora temos muito trabalho a fazer. Só temos 2 semanas até começar a campanha. Portanto, é um trabalho, não imaginas, é um trabalho brutal que nós temos que fazer para fazermos uma campanha condigna. Então, o meu foco é exatamente agora avançar para a campanha e criar todas as condições para passar devidamente a mensagem, para fazer cobertura de todo o território nacional, que é uma coisa, digamos, abismal. Mas o meu foco é exatamente isso. Esse é que é o grande foco que nós temos. Numa entrevista recente, disse, já entrando nas suas ideias de governação, numa entrevista recente, disse que ia governar Moçambique, caso fosse eleito Presidente da República, com base na composição da Assembleia da República. Ora, nós somos um Estado presidencialista e não parlamentarista, como é o caso de Angola ou como é o caso, por exemplo, da África do Sul. Como é que pensa em implementar uma iniciativa como essa, tendo em conta que a Constituição não prevê esses termos? Não, mas a Constituição também não prevê nada para a formação do governo. A Constituição prevê para a formação da Assembleia da República. O governo não. O governo, como dizes, né, num sistema político centralizado no Presidente da República, o governo forma, aliás, o Presidente eleito forma o governo, como se diz, à sua maneira. Então, a nossa ideia é buscar quadros de todos os partidos, não, é por aí. A ideia é a seguinte, é que se uma das maneiras de se escrutinar como é que o povo pretende que seja a sua Assembleia Representativa, que é a Assembleia da República, é ir a votos, e o povo dá a percentagem a cada partido como quer, e a Assembleia da República é composta assim, significa que a Assembleia da República, em parte, não no todo, é um reflexo da vontade popular. Se eu quero governar com um valor da inclusão, com um valor da integração, da reconciliação, eu acho lógico, natural, que a gente integre na composição do governo também aquilo que é a composição do próprio Parlamento. E não da forma como se é feito hoje. A composição governamental hoje é apenas com elementos exclusivos do partido que suportam o Presidente da República. E ainda disse mais, para além de respeitar a composição parlamentar, também recorrer às organizações de sociedade civil e outras que tenham pessoas de reconhecido mérito social, técnico, ok? Para governar também é uma questão técnica. Então, há pessoas de qualificações já conhecidas e que muitas vezes nem estão associadas a um partido. Então, o que significa que se isto estiver aprovado, estou totalmente aberto a formar um governo com pessoas que tenham partido, pessoas que não tenham partido. Pessoas do meu partido e também do não meu partido. É por isso mesmo que, mesmo nas reuniões internas da CAD, eu sempre tenho avisado lá, até tenho brincado com as senhoras de lá, que nós chamamos a nossa... Aquilo que chama-se de Liga da Mulher, nos outros partidos, nós chamamos de CAD Mulher, né? Então eu tenho brincado um pouco com as senhoras da CAD Mulher e disse, olha, uma vez eu eleito, ao descer no aeroporto de Mavalane, numa missão do Estado, eu não quero ver nenhuma capulana da CAD a cantar ali na pista de Mavalane. Porque se estou numa missão do Estado, não é uma missão partidária. Podem me esperar lá na sede do partido, qualquer coisa. Eu ali em Mavalane, em missão do Estado, eu tenho que ter acesso a pessoas permitidas a estar pelo protocolo do Estado. É uma missão pública, não é uma missão partidária. Então, um exemplo que eu tenho dado só assim a brincar. Uma das maiores preocupações dos moçambicanos neste momento é o terrorismo em Cabo Delgado. Ok. Qual é a sua ideia para desbloquear a situação que se vive neste momento, que é de muita dependência em relação ao que o Ruanda pode oferecer em termos de suporte? Sim, essa é uma pergunta boa. Olha, primeiro, para começar, eu acho que a situação de Cabo Delgado está, de fato, mais próximo de uma insurgência do que propriamente do terrorismo. A gente já viu aí tanto debate, tantos artigos escritos sobre essa matéria, mas uma coisa que me parece um denominador comum, mesmo que os analistas e os estudiosos diverjam, mas é uma coisa que me parece um denominador comum, é que o terrorismo clássico, ele tem um corpo de doutrinas, tem uma ideologia própria
e que, digamos, suporta, digamos assim, moralmente, essa luta do terrorismo. Nós, em Cabo Delgado, vamos ver que a questão de recurso, por exemplo, ao fundamentalismo islâmico, por aí fora, é algo episódico. Tu notas que não há uma consistência nisto. Então, eu acho que está mais próximo da insurgência do que disso. Inicialmente dizia-se que havia lá... No sentido de que não há lá muita ideologia. Eu acho que não é uma questão doutrinária, tá? Nem é uma questão ideológica, e muito menos uma questão religiosa, muito menos isso. Então, a grande questão que se coloca em Cabo Delgado é preciso verificar os fundamentos que estão, digamos assim, pelo início deste levantamento. Eu tive o privilégio, em 2016, de estar em Cabo Delgado e andei praticamente em todos os distritos de Cabo Delgado. Nessa altura, eu era o único membro da oposição que fazia parte da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Dívidas Ocultas. Portanto, tive um privilégio único. E foi numa altura, um ano antes do primeiro ataque que se tornou conhecido em julho de 2017. E nessa altura, nós andamos e falamos com os líderes religiosos, os régulos, falamos com muita gente. Foram centenas de pessoas. Portanto, em 2016 foi antes dos ataques que iniciaram em 2017. Então, nessa altura, meu caro amigo, nessa altura, nós já tínhamos, informação de que os serviços de segurança de Moçambique tinham recebido sinais de alerta de que estava em Cabo Delgado a formarem-se grupos que tinham tendência subversiva contra o Estado e que nunca agiu. O próprio Conselho Islâmico, o CISLAMO, também apareceu, acho que em 2018, a dar indicações de que já tinha dado vários alertas ao governo moçambicano sobre focos de potencial situação de insurgência que nós temos. Mas também é preciso perceber uma coisa. Apesar de tudo isso, Cabo Delgado sempre foi uma província que sempre esteve à margem da economia normal. Arrisco-me a dizer que 70% a 80% da economia de Cabo Delgado sempre foi uma economia paralela. Uma economia sempre voltada para quê? Voltada aos recursos naturais, voltada à exploração de madeira, sobretudo nos arquipélagos, voltada sempre a uma economia, digamos assim, uma economia ilícita. Isso sempre foi a marca de Cabo Delgado. E sabes que o Carlos Cardoso, quando morreu, por acaso é um assunto que devia ser estudado. Um dos artigos que leva o Carlos Cardoso ao perigo não é propriamente aquela história ligada, digamos, apenas ao escândalo não, que depois financeiro. Associaram o antigo presidente da República, o filho, mas é o problema, foi o primeiro homem que fez um artigo muito sério sobre o esquema, o trajeto e as implicações no tráfico de droga em Moçambique. Sabes que a nossa costa, a costa moçambicana, na literatura internacional sobre a matéria de droga, é chamada de heroin coast, quer dizer, é a costa da heroína. Portanto, é um assunto muito sério. E tudo isto, o ponto de entrada sempre foi o Cabo Delgado. Portanto, há assuntos bastante sérios que já vêm há mais de 25 anos em Cabo Delgado. De segurança. E depois a questão dos garimpeiros, que eram mais de 10 mil garimpeiros em Cabo Delgado, que vinham de várias partes do mundo que estavam lá, sobretudo os da África do Este e Oeste, que eram bastante lá. Então, isto tudo, estes elementos todos congregados, depois a intervenção também do Estado, usou força do Estado para proteger uma empresa privada e para, digamos assim, monopolizar a exploração dos rubis e dos outros minerais. Então, tudo isto congregado é que são os fundamentos de vão dar-se provavelmente aquilo que é a insurgência hoje. É lógico que depois existe o Estado Islâmico que nota aqui uma boa janela também da sua própria penetração. Se fores a ver, o Estado Islâmico, quando reivindica ataques, reivindica numa altura que nós já estávamos a braços com isso, já tínhamos em Moçambique, inclusivamente os mercenários russos, já tínhamos pedido ajuda ao exterior, já tínhamos militares aqui de vários países, portanto, é quando o Estado Islâmico começa a reivindicar alguns ataques. Então, quais são as soluções? Só para não andar muito nisto, nesta questão histórica. Bem, primeira coisa, eu concordo plenamente com a visão de alguns estudiosos que dizem que é preciso, neste momento, fazer algumas coisas. Primeiro, é preciso identificação dos líderes desta chamada insurgência. Tu tens que identificar líderes. É preciso criar um grupo de mediadores com esses mesmos insurgentes.
Terceiro, é preciso identificar qual é o caderno reivindicativo que eles trazem. Quer conversar com os homens, é isso? Não, deixa-me ir ao quarto. Quarto, é preciso implementar uma medida que já está aqui conosco, que é uma medida que eu penso que não é de curto prazo, mas de médio e longo prazo pode ajudar muito aquilo que nós trazemos, o conceito da descentralização fiscal e descentralização financeira. Que isso vai permitir que Cabo Delgado, com os vastos recursos que tem, que são inúmeros, que possamos implementar uma política fiscal que faça a aceleração do desenvolvimento dos indicadores sociais e humanos, que são dos mais baixos de Moçambique e do mundo. Então, penso que com estas medidas, e incluindo a quinta medida, qual é que seria a quinta medida? A modernização das nossas Forças Armadas, a modernização e adequação também da nossa inteligência, os serviços de inteligência estão totalmente desadequados. E, por último, Ruanda. No Ruanda, não tenho uma posição muito radical contra Ruanda, mas eu penso que o que tem que acontecer com Ruanda é que deve-se integrar as Forças Armadas Nacionais nas operações do Ruanda, para transferência de tecnologia, para treinamento, para formação, porque a ideia que se diz é que as nossas forças são mal treinadas, são indisciplinadas, são não sei o quê. Tudo bem, se temos o Ruanda com todas estas capacidades, então vamos lá rever um bocadinho o acordo que temos com o Ruanda para a integração das nossas forças e também para que a médio e longo prazo nós possamos fazer este combate com uma base com as nossas próprias forças. Eu penso que sim. Acho que estes elementos penso que isto pode contribuir para a estabilização da situação em Cabo Delgado. Propôs conversar com os terroristas. Outro grande problema é o rosto. Sim, não aparecem os rostos. Não, mas está mais do que provado. Eu por acaso, até já falei uma vez disso num outro canal. Sempre a gente disse que não há rostos, mas os rostos existem, são conhecidos. São conhecidos. E, inclusivamente, a OMR, penso que deve ter sido a primeira organização com estudos do professor Dr. João Feijó, que trouxe a lista de pessoas que eram indicadas como os líderes da insurgência. E, aliás, isso os nossos serviços de inteligência também sabem, conhecem muito bem quem são os rostos, os líderes. É por isso que essa conversa dos rostos hoje, ninguém fala disso, porque é sabido quem são os líderes, tanto mais que, quando foi o caso das freiras brasileiras que tiveram raptadas, a nossa inteligência soube com quem falar e elas foram libertas, né? Portanto, é um assunto que às vezes não é muito debatido, mas não foi preciso usar nenhuma força especial, nem dar em troca de tiros, foram resgatadas porque os insurgentes entregaram as freiras aos nossos serviços de inteligência. Portanto, houve uma troca, portanto, são conhecidos e conversaram. Pelo que há uma inércia para si, no sentido de se conversar com os insurgentes? Sim, se houver verdadeira vontade política, conhecendo quem são os insurgentes, sabendo quem eles são, eu penso que da mesma forma que a Frelimo, por exemplo, quando começou a luta armada, era chamada por Turras. Turras o quê? Turras é um acrônimo, digamos assim, de terrorista. É a mesma coisa de terrorista. Portanto, a Renamo também, quando começou a sua luta, também eram terroristas, não é? Então, estes também a chamar terroristas. Portanto, é um ciclo vicioso que anda por aí, mas, no fundo, depois conversamos com todos os terroristas hoje para termos o acordo, termos a paz que temos. Então, penso que não haveria de ser nenhum tabu fazer isso. Eu sei que há alguns analistas, alguns que dizem que não se pode conversar com bandidos, que matam, que fazem isto. Bom, mas tudo bem, mas a história tem provado ao longo do tempo que os terroristas de ontem, hoje, estavam na mesa de negociações connosco. Portanto, acho que era importante. Ainda em matéria de segurança, temos os raptos. Ok. Como é que pensa em resolver este assunto? Que tem estado a impactar naquilo que é a atração de novos investimentos, da permanência dos empresários aqui em Moçambique. Como é que pensa em tratar desse assunto? Sim, olha, a questão dos raptos, se me permitires, é um bocadinho ousado dizer isto, mas tenho que dizer, a gente também não está sempre para dizer coisas politicamente corretas, para evitar risco. Às vezes dizemos algumas coisas arriscadas, mas eu penso que os raptos que propriamente até já são uma indústria, não é? São uma indústria. Houve aí algumas pessoas que tentaram fazer uma avaliação, conversando um pouco com as pessoas que foram raptadas desde 2011 até 2023, para saber mais ou menos quanto é que pagaram de resgates. É uma indústria muito poderosa. Estamos a falar de acima de 500 milhões de dólares em 10 anos. Estamos a falar de dinheiro que é sabido.
Porque há outras, o tipo de resgate que foram feitos que os valores nunca vieram público. Portanto, aquilo que é sabido são cerca de 500 milhões de dólares em 10 anos. Portanto, é uma indústria extremamente poderosa, muito forte, e as ligações que esta indústria tem com as forças de defesa e segurança está mais do que claro. A impunidade, a passividade ou a vontade que esses raptos acontecem está mais do que claro de que eles têm fortes ligações com os serviços de inteligência, com o CERNIC e também com a alta hierarquia das forças de defesa e segurança. Isso, para mim, não me parece haver dúvidas quanto a isto. Tanto mais que a comunidade muçulmana, por exemplo, fez uma proposta muito clara ao governo, e isso é sabido, e anda em todos os jornais, de alternativas que eles próprios usaram por resgate de alguns membros da comunidade, que existe uma empresa, por exemplo, que já disponibilizou os seus serviços do Israel, que consegue fazer o tracking de todo tipo de rapto e em tempo recorde identificar onde é que eles estão e fazer o seu resgate disto. Essa tecnologia existe, está disponível. O governo É só buscar. O governo moçambicano é que não quer introduzir. Então, o problema que se coloca aqui é um problema de integridade de quem está a governar, ponto número 1. É um problema de que quem está a governar agora assumiu os raptos e os sequestros como uma fonte de rendimento fácil. Então, o que é importante, é por isso que nós, uma das questões que colocamos aqui no nosso manifesto, dividimos Mas a o manifesto... ideia é buscar essa tecnologia de que fala, ou purificar as fleiras, já que diz que Sim, o CERNIC, o CIS e outras forças policiais a primeira estão coisa, infestados. Sim, quer dizer, são questões conjugadas, né? Tu tens de fazer isso de forma conjugada. Uma das questões básicas, até que nós colocamos aqui no nosso manifesto, é o seguinte: normalmente, quando se apresenta manifesto, apresenta-se o lado técnico. Quer dizer, o que eu vou fazer na saúde, o que eu vou fazer com a economia, o que eu vou fazer com o turismo, o que eu vou fazer com a segurança. É o lado técnico, né? Mas nunca se introduziu uma componente que nós colocamos aqui. O nosso manifesto tem duas componentes. Tem a componente ética e tem a componente técnica. E para nós, a fundação do nosso manifesto é a componente ética. Quer dizer, que tipo de governo é que nós queremos constituir amanhã? Esta é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Será que a componente da integridade do governo, isto é uma coisa que preocupa-nos a nós como moçambicanos ou não? Ou a gente só coloca as pessoas para ocupar lugares? Porque esta é a questão fundamental. Se tu me permitires, até vou fazer uma ponta agora com o Conselho Constitucional. Olha, o Conselho Constitucional, que é a última instância de recurso em matéria jurisdicional, os juízes do Conselho Constitucional não passam por nenhum concurso público, que é diferente dos tribunais. Eles não são obrigados a dar nenhuma prova de conhecimento de matéria jurisdicional, nem conhecimento das várias áreas do direito. Portanto, eles vão para lá, aquilo que aconteceu em 1975, quando a gente começou a governar, é para a gente há de se ver lá, você vai governar. Mas há requisitos, tem que ser jurista, de formação, há requisitos mínimos, digamos. Também, mas há requisitos que têm que ser escrutinados. Há requisitos que têm que ser escrutinados. Por exemplo, se você quer ser um juiz, conselheiro do Tribunal Supremo, você tem que ser escrutinado nos seus conhecimentos. Agora, como é que nós vamos para um órgão que é todo poderoso, né? Essa é outra matéria que podemos falar aqui, um órgão que é todo poderoso, que até há coisas incríveis. Se fores a ler a lei orgânica do Conselho Constitucional, os juízes do Conselho Constitucional não são obrigados a fundamentar as suas decisões. Quer dizer, isso é terrível. Mas se você for a ver todas as outras sentenças de qualquer outro tribunal, a questão básica de uma sentença é fundamentação. A questão básica de uma sentença, por exemplo, é tratar as questões prévias. Portanto, isso são requisitos básicos de qualquer sentença. Mas os juízes do Conselho Constitucional podem não fundamentar. Eles tomam uma decisão sem fundamentação, tomam uma decisão sobre competências que não são as suas, mas a sua decisão é irrecorrível. Quer dizer, um absolutismo, poderes tão imperiais e tão monárquicos, perigosíssimos, eles até são muito mais poderosos que o Presidente da República. Então, isto aqui é terrível, é dramático, não é? É uma coisa que deve preocupar a todos nós. Não é? Muito bem. Temos a questão da TSU, que desde começou a sua implementação, tem trazido, em certa medida, algum barulho na administração pública, com vários grupos em manifestação, em greve. Até chegamos aos magistrados, juízes e procuradores que anunciaram, neste caso, a possibilidade de fazer greve, por causa, neste caso, da implementação da TSU. Para si, a tabela salarial única deve ser corrigida ou eliminar? O melhor caminho para si? Eu acredito que deve ser corrigida, porque, a lei em si, de uma forma geral, eu acho que ela não foi assim tão mal.
O problema começou na regulamentação. Então, quando começou a fazer a regulamentação desta lei, que acho que foram mais ou menos 14 ou 15 decretos que regulamentam a lei, aí começam os problemas. Porque na regulamentação, por exemplo, um dos critérios que foi utilizado foi o critério da fidelidade política. Por exemplo, os que ocupavam lugares de chefia tinham privilégios que eram privilégios um bocadinho pecaminosos, né? Se fores a ver os professores numa escola, era 10 vezes mais vantajoso ser diretor da escola, por exemplo, do que ser diretor pedagógico, ou ser um professor. Portanto, blindou-se os lugares de chefia com um conjunto de subsídios, digamos assim, monolíticos, que depois acabou criando vários problemas na implementação. A questão dos médicos, por exemplo, que nós agora estamos a falar, na regulamentação, os médicos perderam praticamente boa parte dos subsídios que estavam lhes garantidos no seu próprio estatuto. Portanto, havia a reivindicação dos médicos, acho que são mais ou menos 8, se não estou em erro, cerca de 8 direitos estão em causa. Com a TSU, eles perdiam quase metade destes direitos que estavam garantidos no seu próprio estatuto. Então, este é que foi o grande problema. A regulamentação da TSU é que acabou criando. Por quê? Porque a regulamentação foi o lado político da coisa. Foi o lado da procura da fidelização política das chefias. Então aí começa o problema. É daí que uma das questões fundamentais para o nosso Estado, que nós aqui falamos no nosso manifesto, a despartidarização do Estado. É verdade que alguém vai dizer, mas isso é um assunto antigo, toda a gente fala disso, não sei o quê. Não, mas é fundamental. Apesar de ser um assunto aparentemente banal... Mas fala de retificação. A TSU foi 2 vezes para a Assembleia da República para ser emendada. E mesmo assim, o barulho continua com várias classes. Será que a emenda vai trazer algum resultado? A grande questão, caro amigo, a discussão da TSU já tem, se não estou em erro, cerca de 20 anos. A filosofia por detrás da TSU é boa. Por quê? Porque é uma forma de nós mostrarmos alguma transparência na despesa pública, sobretudo na remuneração da função pública. Isso é bom, porque fica muito claro como é que é determinada a remuneração e os subsídios. Por exemplo, nós haviam áreas que tinham 14, 15, e o salário dos titulares subsídios de órgãos públicos também é, digamos, público. Sim, era uma forma de publicitar, uniformizar os subsídios, validar e valorizar as carreiras profissionais. Antes, o que havia? Era mais importante, por exemplo, era mais valorizado se você estivesse no Ministério das Finanças do que estar no Ministério da Agricultura, ou estar no Ministério da Cultura. Portanto, o mesmo técnico, com as mesmas qualificações, com o mesmo tempo de serviço, tinha uma remuneração totalmente diferenciada se estivesse na autoridade tributária ou então se estivesse, por exemplo, no Ministério do Turismo. Então, a TSU veio justamente para uniformizar isto e colocar critérios, pelo menos claros, de como é que uma remuneração é determinada, como é que os subsídios são determinados. Daí que uma das coisas que ia resultar no fim da TSU é aquilo que seria, digamos, os tais indicadores que iam entrar numa planilha em matéria bancária, normalmente se chama de scoring, em que você o que é que faz? Já não depende do desejo do homem, tem uma série de critérios que você introduz e a própria plataforma é que depois te deduz, no fim, a remuneração, digamos, global daquela pessoa. Portanto, é um método mais objetivo, mais independente, que não dependia mais da pessoa. O fim da TSU era fazer isso, mas não se chegou a isso. Muito bem, vamos para a educação. E a educação vive um dilema. O FMI diz que o Estado gasta muito com salários. Okay. E depois a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano aparece a dizer que há déficit de professores, neste caso, no país. É por isso que temos esse barulho também de horas extras, porque os professores têm que trabalhar praticamente a dobrar para ver se corrigem a questão, neste caso, das turmas que são, em certa medida, numerosas. Como é que pensa em desbloquear essa situação, sobretudo, tendo em conta que há um interesse nacional, que é garantir uma educação de qualidade
mas estas instituições, como o FMI, o Banco Mundial, vão impondo certos rácios para o Estado moçambicano, para o governo moçambicano. Como é que pensa em lidar com esse tipo de situações? Olha, a questão da qualidade de educação é uma matéria que eu tive o privilégio de estudar, porque sempre me questionava. Fala-se muito da qualidade, mas exatamente o que é a qualidade de educação? E realmente eu encontrei uma situação muito preocupante. A qualidade da aprendizagem em qualquer sistema de educação, ela deve ser avaliada anualmente. Moçambique, desde que introduziu o Sistema Nacional de Educação na década de 80, só existem 3 estudos sobre a qualidade da aprendizagem. 2 estudos foram feitos pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação e um estudo que foi feito por uma organização da África Austral que se chama SACMEC. E esses estudos sobre a qualidade da aprendizagem foram feitos para a 3ª classe e para a 6ª classe. É verdade que o cenário é fantasmagórico. Por exemplo, o estudo da SACMEC, que fez o estudo de aprendizagem para a 6ª classe, encontrou que há professores que estão a lecionar a 6ª classe que têm problemas em fazer operações de 2 dígitos, de adição. 2 dígitos, quer dizer, por exemplo, fazer 15 mais 17. Há professores que estão a lecionar a 6ª classe que não conseguem fazer essa operação. Isso está estudado. A SACMEC descobriu isso. Mas o grande problema, quando é que esses estudos foram feitos? Episodicamente. Foram feitos em 2014, 2015 e 2016. Veja só, nós temos o Sistema Nacional de Educação introduzido em 1984, se não estou em erro. Até hoje, só temos 3 estudos sobre a aprendizagem. Aqui começa o problema. É que se tu não conheces e não monitoras como é que está sendo feita a aprendizagem no teu sistema de educação, tu não tens capacidade de identificar quais são as reais necessidades. E este é um problema básico. E isto não precisa da FMI. Isto tem que ser o governo moçambicano, tem que ser nós moçambicanos a monitorarmos. Você vê, muita gente fala da qualidade... vai fazer um estudo de base sobre a aprendizagem. Muita gente fala da qualidade de educação, não sei o quê. Se tu perguntares, diga-me lá 1 ou 2 indicadores que dizem o que é qualidade de educação, não vai dizer. Porque nós só temos 3 estudos sobre isso e esses estudos foram episódicos, o último foi feito em 2017. Então, este é o grande problema central. Significa que se você não conhece como é que a aprendizagem está a desenvolver, significa que você não tem capacidade de poder propor políticas, estratégias para desenvolver a qualidade do ensino. O que vai acontecer? Você está à mercê. Todo tipo de programa que vem do FMI, do Banco Mundial, você não tem capacidade de nem negociar, de dizer que não, as nossas prioridades não são estas, as nossas prioridades são outras. Então, é por isso que nós vamos, de ano em ano, a mudarmos de prioridades. Às vezes é o livro, às vezes é uma carteira para um estudante, às vezes... Quer dizer, nós estamos praticamente numa Babilônia que não sabemos exatamente identificar as questões centrais. Portanto, esta para mim era a primeira questão a nós a fazermos. Nós temos que fazer um diagnóstico correto, estudado, científico e técnico sobre a qualidade de aprendizagem. E depois identificarmos claramente quais são as necessidades que nós temos para elevarmos o patamar que temos em educação. Isto é básico. Não estou a dizer que os salários não sejam importantes, o investimento não seja importante, mas tu tens que conhecer a superestrutura da educação para depois definir que passos é que tu tens a seguir. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos é a estabilização dos nossos currículos. Mas a estabilização dos nossos currículos também, voltamos a estaca zero, que nós temos que saber exatamente, fazermos um estudo real sobre o diagnóstico sobre a nossa situação. E os currículos que nós temos até hoje são currículos enciclopédicos. Muitas vezes você chega até 12ª classe e praticamente não sabe fazer nada de concreto no mercado. É preciso começarmos a mudar isto. O exemplo que eu gosto sempre de usar é o exemplo do Quênia. Portanto, o Quênia definiu, por exemplo, que o turismo é um dos maiores patrimónios do Estado. Então, as crianças, a partir da 3ª, 4ª, 5ª classe, já estudam queimadas, já estudam conservação, já estudam ecologia. Por quê? Porque a potencialidade do Quênia para o turismo foi definida como prioridade no seu sistema de educação. A Finlândia, por exemplo, definiu que quer formar professores que possam competir no espaço europeu. Então, uma das coisas que a Finlândia faz, todo professor da Finlândia fala pelo menos 4 ou 5 línguas, por causa da competição no espaço europeu. Então, nós temos que definir qual é que é a prioridade, qual é o objetivo central e estratégico da educação em Moçambique. O que é?
São recursos naturais, são as nossas florestas, é o gás, é o petróleo, o que nós queremos Portanto, fazer? uma educação focada nos nossos Para o objetivos. mercado, focada para o mercado. Olha, eu já ouvi isto, acho que também não é novidade para ninguém. Fora de contar, ler, escrever, questões básicas, depois disto, tu podes aprender qualquer área, qualquer profissão, qualquer ofício. Deixa-me só terminar aqui, isto também ia me esquecer. Uma das questões fundamentais é preciso voltar a repor o ensino técnico profissional. Um dos erros gravíssimos que este regime cometeu foi a eliminação do ensino técnico profissional básico. Nós temos ensino técnico profissional médio e superior, mas não temos o básico. Se fores aqui, por exemplo, aqui em Marrakech, que tinhas aquele instituto da Igreja Católica, que está fechado. Se chegares lá, vais ver máquinas de tecelagem, de costura, tudo abandonado, por causa de um decreto do governo que eliminou o ensino técnico profissional básico. Então, esta é uma das medidas também nefastas do FMI. Portanto, nós eliminamos isso, mas é a coisa que a gente mais precisa em Moçambique. Nós precisamos de formação básica em eletricidade. Já está a ir ao encontro da minha pergunta. Como é que vai lidar com essas instituições multilutos ou internacionais? É eletrónico. Não, a questão é o seguinte, eu entendo as dificuldades naturais que a gente tem uma vez aderido às instituições de Bretton Woods, a gente tem, mas logicamente que se nós tivermos conosco ferramentas e propostas concretas, nós estamos em melhor capacidade de ir à mesa de negociações. Não ir à mesa de negociações, por exemplo, como as negociações que foram feitas para constituirmos o Conselho Constitucional, a CNE, que depois levaram à tragédia que nós temos hoje. Não é? Saúde, como é que pensa lidar com este assunto? Não há dinheiro, as necessidades de saúde são enormíssimas no país, desde a questão do pagamento de salários até a questão de pagamento ou compra, nesse caso, de comprimidos, de material hospitalar. Como é que pensa lidar com esta questão da saúde? Olha, a questão de saúde também é outra questão que, primeira coisa, eu vou dizer, eu preciso tirar a política da saúde. Tirar a política da saúde. E, sobretudo, esta matéria que estás a falar, aprovisionamento, a questão dos medicamentos. Quando diz tirar a política da saúde, está no sentido... Tirar a política, porque a saúde é técnica, a saúde é uma ciência. Né? Então, a questão que está colocada agora, por exemplo, existem uns Big Five que andam a lutar na saúde para ver quem é que fica com o monopólio de importação de medicamentos. Então, quando você tem uma situação desta, você tem uma situação anormal nesse país. Então, você acaba criando uma saúde mais no Dumbanengue do que propriamente no Sistema Nacional de Saúde. É o que está a acontecer hoje. Hoje, se a gente falar da saúde... O setor está capturado. Não, o setor está totalmente capturado por uma máfia que está instalada no Sistema Nacional de Saúde. É por isso, por exemplo, se fores a ver, a área da saúde, por exemplo, que a gente diz que não há dinheiro, mas se fores a acompanhar os relatórios de execução orçamental, vais ver que é uma das áreas que nunca se executa o orçamento a 100%. Quer dizer, não há capacidade nenhuma de gestão. Quer dizer, colocou-se a saúde numa situação de incompetência total e completa e virou apenas uma bolsa de negócios. Então, o sistema está totalmente escangalhado. Não há exatamente uma abordagem correta do que tem que ser feito. E o que o Venâncio Mondlane pensa em fazer com este sistema escangalhado? Uma das coisas que tem que ser feita em relação à saúde primeiro, naturalmente, é aquilo que eu estava a dizer, é preciso retirar a política da saúde, é preciso que a gente tenha, na minha opinião, isto até podem dizer que é saudosismo, né? É preciso não liberalizar a questão da importação dos medicamentos. E isto tem que ser controlado pelo próprio Estado. Né? Vamos dizer que, de novo, o centralismo, mas eu prefiro que a gente centralize isso em vez da Babilônia que hoje existe. A primeira coisa que tem que ser feita. Segundo, é preciso também, neste momento, dar alguns incentivos. Isto é uma das reivindicações da Associação Médica. É preciso dar incentivos reais para a expansão do sistema de saúde, sobretudo dos médicos pelo país todo, pelo território nacional. Não faz sentido. A gente diz que tem falta de médicos, temos cerca de 300 médicos desempregados.
Mas o país tem falta de médicos, não há médicos fora das vilas, cidades e nas capitais. Mas tens aí cerca de 300, 400 médicos que estão desempregados. Então, por quê? Por falta de incentivos. Não há incentivos corretos e digamos, diretos para estes médicos. Portanto, é preciso criar uma série de incentivos para nós expandirmos o sistema de saúde para todo o território nacional. É preciso centralizar o processo da importação dos medicamentos pelo próprio Estado. E é preciso que o Estado controle e tenha, digamos assim, avaliação de qualidade permanente sobre os medicamentos. É necessário também, naturalmente, virar os nossos hospitais, não só apenas como hospitais para prestar serviço de saúde, mas os hospitais também têm que ter uma forte componente de investigação. Hoje em dia, um pouco pelo mundo, se você for a ver, a qualidade do serviço prestado na saúde está sempre acompanhada da qualidade de investigação que os grandes hospitais fazem. E nós não temos isto. O nosso sistema de saúde presta serviços, mas não tem um sistema de investigação muito aprofundada sobre essas matérias. Eu penso que estes são alguns dos elementos que podem ajudar a gente a ter um As sistema de saúde instituições diferente. de ensino não são bastantes para fazer esta investigação? Não. Temos o Instituto Nacional de Saúde também que faz investigações? Não. Hoje há aquilo que se chama de... então, há um termo correto, há um termo próprio, espero não me estar a enganar tecnicamente, que são hospitais universitários. Quer dizer, tu tens um hospital que tem uma componente de pesquisa permanente no hospital. Nós não temos isso. Olha, os nossos grandes hospitais, nós não temos essa componente. Não temos isso. Agricultura. Como é que pensa em colocar comida no prato dos moçambicanos caso seja eleito presidente da República? Olha, o que vou dizer em relação à agricultura vai começar não na agricultura, fora da agricultura. A nossa grande, digamos assim, coluna vertebral do nosso manifesto é a chamada descentralização financeira, descentralização fiscal. O que isto vai permitir? Vai permitir que a situação atual que nós temos, a receita fiscal, digamos assim, coletada pelo Estado, pelo Governo Central, a partir da descentralização fiscal vamos ter capacidade das receitas geradas em cada distrito, em cada província, serem implementadas diretamente nos programas de desenvolvimento da província. Significa que nós vamos ter prioridades definidas por cada província, a receita fiscal gerada pela província vai implementar logo. Um exemplo muito simples e direto, para não falar assim de forma abstrata. Por exemplo, Mecanhelas, por exemplo, né? A grande produção de pescado, não tem nenhuma empresa de conservação de pescado. Temos produção agrícola muito grande, não temos nem sequer um matadouro. Nós temos produção agrícola também muito elevada, sobretudo de feijão. Não temos nenhuma empresa para cima o processamento é feito em Nampula. Então, preciso começar por aí. Então, significa que nós temos um grande potencial e temos zonas de produção agroecológica muito elevadas, muito bem definidas. O que nós precisamos é definir como é que nós podemos fazer agroprocessamento nessas zonas e fortalecer a rede comercial na agricultura. Se nós conseguirmos fazer estas duas coisas, você consegue matar a fome em Moçambique. Veja só uma coisa. Agroprocessamento no sentido de criar mercado por aquilo que se produz, é isso? Não, processamento, quer dizer, processamento básico para se fazer com os produtos. Por exemplo, você tem, por exemplo, vamos lá, um exemplo assim hipotético que vou, por exemplo, Niassa. Niassa você tem, é a província que tem os solos mais férteis e os melhores solos para a agricultura a nível do país. Mas você em Niassa, a agricultura que se pratica em Niassa é da mais primária possível. A única agricultura, digamos assim, mais ou menos evoluída é a agricultura virada para a exportação. E este é que é o grande problema que nós temos. Mesmo os grandes projetos como o Sustenta, basicamente, se um dia disserem que houve algum sucesso, se bem que houve no Sustenta, é sempre para culturas de exportação. As culturas têm a ver com a agricultura familiar ou para o comércio interno, não houve evolução nenhuma. Então, eu estou a falar exatamente de nós revertermos a pirâmide, que é exatamente colocarmos a rede comercial interna no país desenvolvido. Trabalhando com esta agricultura familiar. Com esta agricultura familiar isso é possível. É possível, por exemplo, há uma coisa que em Moçambique na agricultura chama-se de balanço alimentar.
o balanço alimentar, nós temos déficit de muitos alimentos, não restam dúvidas, mas, por exemplo, há dois alimentos que nós temos excedentes, que é o milho e a mandioca. Moçambique tem excedentes nisso. É por isso que agora não aplicar milho e mandioca para fazer cerveja, porque temos excedente. O único problema que existe é exatamente como é que a rede comercial que funciona aqui, o agroprocessamento para conservação. O grande problema que tu tens na agricultura são dois problemas. Como é que tu fazes a ligação entre digamos assim, as áreas de produção e as áreas de consumo? Este é o grande problema que tu tens. A outra é a conservação. Como é que tu hoje, numa colheita que tens de milho, podes processá-la, mesmo que seja um processamento intermédio, mas que possas permitir que este milho, por exemplo, fique 1 ano, 2 anos ainda intacto, sem deteriorar-se? Este é o grande problema que nós temos. Então, e acrescentar valor. Portanto, muitos dos nossos produtos aqui em Moçambique são exportados em bruto. Então, se nós pudermos ter, mesmo que